Minha irmã mais velha fez minha vida um inferno enquanto eu crescia. Em vingança, arruinei o casamento dela depois de contar para o seu noivo sobre toda a vida falsa que ela criou. Minha irmã mais velha Sheila sempre me tratou com desprezo. Ela não foi planejada e nossos pais tiveram que criá-la enquanto ainda estavam na faculdade, o que a deixou 2 anos com nossos avós. Quando nossos pais se casaram e ela finalmente foi morar com ele e se tornou extremamente carente de atenção, essa carência se transformou em ciúme e ressentimento direcionados a mim, a intrusa que roubara o seu lugar de única filha. Desde o momento em que nasci ela me odiou. Minhas primeiras lembranças são de Sheila me empurrando, puxando meu cabelo até eu chorar de dor. Meus pais sempre tentavam me consolar dizendo que era normal entre irmãos, mas ela nunca mudou. Enquanto crescia seus ataques se tornaram mais cruéis e calculados. Ela gritava comigo quando eu tentava conversar, me trancava no quarto para me impedir de ir até nossos pais e até me batia e chutava quando se irritava. Eu não sabia que isso era um grande problema, pois meus pais nunca davam importância. Eles minimizavam suas ações as atribuindo ao ciúme de irmã mais velha ou à necessidade de atenção. Eu sempre acreditei que um dia ela mudaria, que o amor fraternal acabaria por superar o ciúme, mas essa esperança se desfez em um dia ensolarado quando ela me chamou para jogar bola enquanto nosso pai estava no trabalho e nossa mãe dormia. Sendo mais alta ela tinha vantagem, mas em vez de jogar limpo ela começou a jogar a bola diretamente no meu rosto com um sorriso sádico nos lábios. Eu repetidamente pedi para ela parar, mas ela me ignorou rindo da minha dor. A bola me atingiu com força e meu nariz começou a sangrar. A dor era intensa, mas o que mais doía era a percepção de que minha própria irmã era capaz de tanta crueldade. Naquele momento algo dentro de mim se quebrou. A esperança de ter um relacionamento normal com ela se desvaneceu, substituída por uma tristeza profunda e uma raiva crescente. Eu percebi que Sheila não era apenas uma irmã mais velha difícil. Ela era uma pessoa cruel e manipuladora que não merecia meu amor ou confiança. Lágrimas brotaram dos meus olhos enquanto eu tentava segurar a dor e voltar para casa com a camisa manchada de sangue. Sheila me perseguiu e me impediu de entrar, insistindo que eu não contasse aos nossos pais o que havia acontecido. Ela exigiu que eu inventasse uma história sobre ter caído de cara no chão. Apesar da minha dor, ela se recusou a me deixar pedir ajuda à nossa mãe até que eu concordasse com seus termos. Eu menti para nossos pais, mas felizmente papai tinha câmeras de segurança instaladas em toda a casa e ele verificou as imagens. Nossos pais ficaram chocados ao ver Sheila me atingindo repetidamente com a bola. Enquanto papai a repreendia, a mamãe tentou protegê-la dizendo que talvez fosse apenas um incidente isolado e tentou conversar gentilmente com ela para descobrir por que ela faria aquilo comigo. Sheila ficou furiosa por eles terem descoberto a verdade e me olhou com raiva durante todo o interrogatório. Ela manteve sua inocência e meus pais deixaram para lá esperando que ela mudasse. No entanto, eu sabia que ela me culparia por tudo e foi aí que o bullying piorou ainda mais. Ela batia a porta do carro nos meus dedos, me empurrava no corredor da escola quando não havia professores por perto e contava mentiras sobre mim para meus amigos. Ela até roubava minha lancheira e meu dinheiro do lanche, me deixando sem nada para comer. Apesar das minhas tentativas de confiar em minha mãe, que tentava lidar com o comportamento de Sheila através de conversas e disciplina leve, nada funcionava. Quando fiz 9 anos, convenci meus pais a fazerem uma festa de aniversário com o tema de anime. Sheila não parava de me provocar dizendo que ninguém iria aparecer. Para sua surpresa e a mim, o oposto aconteceu. Convidei meus colegas de classe e a notícia se espalhou entre aqueles que compartilhavam meu interesse por anime. Todos aceitaram o convite com entusiasmo. No dia da festa, cada convidado chegou vestido como seu personagem de anime favorito. Foi um sucesso retumbante e meus pais, que muitas vezes me viam como reservada e tímida por causa do bullying de Sheila, ficaram maravilhados ao me ver tão confiante e querida entre meus amigos. Sheila ficou de mau humor o dia todo e até se recusou a cantar parabéns com os outros convidados. Honestamente, eu não me importei porque pela primeira vez eu gostei de ser o centro das atenções sem minha irmã tentando me ofuscar. Conforme fui crescendo, fui me sentindo mais confiante e aprendi a me defender do bullying implacável de Sheila. Me recusei a ficar em silêncio e decidi confrontá-la sempre que ela tentava me insultar ou comentar sobre minha aparência. Em vez de suportar passivamente sua crueldade, eu revidei, a provoquei e critiquei suas roupas horríveis. E sabendo que nosso pai a repreenderia com firmeza sempre que necessário, eu me certificava de informar a ele sobre suas ações, ao contrário da nossa mãe. Nosso pai sempre foi severo com Sheila e a responsabilizava por suas ações. Ela me odiava ainda mais por isso, mas pelo menos aprendeu rapidamente que eu não ia mais recuar. Quando Sheila se formou no ensino médio, não tinha perspectivas de entrar na faculdade. Ela disse aos nossos pais que queria tirar um ano sabático, o que gerou muita discussão, pois eles queriam que ela fizesse faculdade primeiro. Papai até disse que ela poderia viajar durante as férias da faculdade, mas ela foi irredutível. Nossos pais relutantemente concordaram com sua exigência. No entanto, esse ano sabático se transformou em vários anos. No primeiro ano, nossos pais pagaram por todas as suas viagens enquanto ela viajava pela Europa. Quando o ano chegou ao fim, papai tentou conversar com ela novamente sobre a faculdade, mas ela se recusou a falar com ele. Então ele disse que ela estava por conta própria a partir de então e que não financiaria mais suas viagens. Ela tentou pedir apoio à nossa mãe, mas papai não cedeu. Sheila disse que queria se tornar uma nômade digital para poder continuar viajando, mas isso falhou miseravelmente porque todos os empregos exigiam um diploma universitário.
Sem muitas opções, ela relutantemente se voltou para o trabalho voluntário que lhe proporcionava alojamento e ocasionalmente refeições. Enquanto isso, ao contrário de Sheila, eu era boa nos estudos. Matemática e ciências eram fáceis para mim e minhas notas eram excelentes. Antes mesmo de me formar, recebi a aprovação para a universidade dos meus sonhos junto com uma bolsa de estudos parcial. Meus pais não poderiam estar mais orgulhosos das minhas conquistas e a notícia do meu sucesso levou nossos parentes a insistirem para que eles fizessem uma festa em minha homenagem. Acho que essa decisão dos nossos pais não foi bem recebida por Sheila, que ligava para nossa mãe reclamando que eles eram mais parciais comigo. Ela sentia que meus pais estavam comemorando meu sucesso na sua cara e que eu estava indiretamente a provocando, já que ela não conseguia entrar em nenhuma faculdade. Honestamente, eu nem queria que ela aparecesse se ainda tivesse tanto ódio de mim, mas mamãe sentia falta dela, já que Sheila não ia para casa há mais de 5 meses. Mamãe também acreditava que não ficaria bem se a irmã mais velha estivesse ausente durante a minha festa. Sheila concordou em comparecer, embora a contragosto. Ela chegou alguns dias antes da festa e nem se preocupou em me parabenizar, mesmo eu a cumprimentando educadamente. No dia da festa, nossos avós e parentes apareceram com presentes e todos pareciam estar se divertindo. No entanto, não pude deixar de notar o consumo excessivo de álcool de Sheila, que também não passou despercebido por nosso pai. Ela bebia taças de vinho sem parar. Preocupado, ele tentou intervir e a impediu de beber outra taça, incentivando a comer algo. Sheila, no entanto, pegou sua taça de volta com raiva e continuou bebendo. Alguns parentes a olhavam com preocupação. Mais tarde, nosso avô pediu a atenção de todos para fazer um brinde. Ele começou seu discurso mencionando como ele e todos os presentes estavam orgulhosos de mim e de Sheila e que estavam felizes em nos ver fazendo o que nos fazia felizes. Ele me parabenizou pela bolsa de estudos e disse que mal podia esperar para me visitar na faculdade, o que fez todos sorrirem. Ouvindo isso, Sheila começou a bufar e resmungar enquanto bebia, o que fez meu avô parar no meio do discurso. Nossos pais se entreolharam desconfortáveis quando Sheila começou a rir e disse em voz alta que ninguém ia acreditar que ele estava orgulhoso de nós duas, quando o verdadeiro motivo de estarem todos ali era por causa da filha de ouro. Minhas bochechas queimaram de vergonha enquanto as palavras de Sheila ecoavam pela sala, chamando a atenção de todos os presentes. Lá no fundo, ela e eu sabíamos que era totalmente infundado acusar nossos pais e os outros de me favorecerem. Nossos pais sempre nos trataram com amor e justiça, nunca mostrando favoritismo. Na verdade, nossa mãe tinha um vínculo especial com Sheila por ser a mais velha. Sempre tivemos permissão para tomar nossas próprias decisões na vida. Ela tinha escolhido não ir para a faculdade sozinha e só porque eu me esforcei para ser aceita com uma bolsa de estudos ela estava tentando me derrubar. Senti lágrimas brotarem nos meus olhos enquanto ela reclamava em voz alta sobre como todos tinham vindo me apoiar com presentes, mas ninguém a apoiava ou a ajudava com suas finanças, o que poderia ter permitido que ela viajasse para ainda mais países. Ela até disse que nossos pais nunca deveriam ter tido 2 filhos se não quisessem realmente cuidar de um e que nosso pai não estava mais enviando dinheiro para ela. Nesse ponto, meu pai se levantou para ir até ela e impedi-la de se envergonhar ainda mais, a escoltando para fora, mas nosso avô estava claramente irritado com as palavras dela. Ele sempre foi muito calmo, mas pela primeira vez ouvi levantar a voz para ela. Ele a lembrou de como nossos pais tiveram que trabalhar duro para se estabelecer quando a tiveram durante os anos de faculdade e como, se eles não a quisessem, poderiam facilmente ter tomado essa decisão. Ele a repreendeu por tentar transformar aquela ocasião feliz em algo feio e disse que se ela estava realmente com ciúmes da irmã mais nova, esse era um problema dentro dela que só ela poderia resolver. Sheila, visivelmente abalada pelas palavras do nosso avô, ela saiu da festa em lágrimas, com nossa mãe a seguindo de perto para confortá-la. Mais tarde, nossos pais tentaram o seu melhor para fazer Sheila conversar conosco, mas ela nunca o fez, nem pediu desculpas por seu comportamento. Logo me mudei de casa para o meu dormitório na faculdade enquanto me concentrava em me estabelecer e fazer novos amigos. Sheila morava com nossos pais sem planos para o futuro. Ela bebia e festejava a noite toda com algumas pessoas que conhecia na cidade. Papai queria que ela pelo menos conseguisse um emprego de meio período e até ajudou a fazer um currículo para ela. Mas ela raramente se interessava em procurar emprego e mesmo quando se candidatava raramente era selecionada para uma entrevista. Durante esse tempo eu não sabia muito sobre o que estava acontecendo em casa, já que estava a centenas de quilômetros de distância, mas sabia que nossos pais estavam sempre preocupados com Sheila. Uma noite acordei com meus pais me ligando freneticamente do hospital. A princípio pensei que algo tivesse acontecido com eles, mas me garantiram que estavam bem, mas que Sheila tinha sofrido um acidente de carro. Acontece que ela estava bebendo e dirigindo e bateu na cerca de alguém. Felizmente ninguém se feriu. No entanto, papai teve que pagar por todos os danos que ela causou, pois o seguro se recusou a cobrir os danos do carro, já que ela estava sob influência do álcool. Papai estava furioso e queria que ela saísse de casa o mais rápido possível. Sheila continuou tentando se fazer de vítima, dizendo que estava passando por problemas mentais e que no final das contas ela não machucou ninguém. Meu pai disse a ela que ela tinha 2 opções: ou ela começava a fazer terapia, procurava emprego, ganhava e economizava dinheiro enquanto morava com eles, ou ela poderia fazer o que quisesse em outro lugar, já que ele estava farto. Sheila argumentou que ele não tinha o direito de tentar controlar a vida dela, já que ele e mamãe nunca controlaram a minha. Ela novamente tentou argumentar que sempre foi tratada de forma diferente de mim. Resumindo, papai a expulsou assim que ela recebeu alta do hospital. Sheila tentou entrar em contato com nossos avós e parentes pedindo ajuda, perguntando se ela poderia morar com eles, mas todos sabiam de seus problemas recentes e não estavam dispostos a assumir qualquer responsabilidade por ela. Surpreendentemente, em poucos dias ela até me ligou pedindo dinheiro. Eu tinha alguns milhares economizados, já que tinha um emprego de meio período durante o ensino médio, então apesar de como ela me
tratou mal no passado, decidi ajudá-la. Eu não podia suportar deixar minha irmã dormir no sofá dos amigos, então transferi todo o dinheiro que pude esperando que ela tomasse decisões mais sábias e que isso de alguma forma reparasse nosso relacionamento. Bem, não surpreendentemente ela usou esse dinheiro para beber e festejar com seus amigos em vez de encontrar um lugar para morar. Eu vi sua história no Snapchat e tentei enviar uma mensagem sobre isso pensando que poderíamos ter uma conversa adulta sobre o assunto, mas ela decidiu me bloquear. Fiquei tão irritada com a forma como ela me usava sempre que queria, que também me cansei do seu comportamento manipulador. Percebi que se ela queria continuar sendo uma pessoa irresponsável e imatura, não havia nada que eu pudesse fazer para salvá-la. Sheila tentava entrar em contato com nossos pais sempre que precisava desesperadamente de dinheiro, mas até a mamãe já estava farta dela e ignorava suas ligações, já que todos sabíamos como ela usaria o dinheiro. Pelos próximos 3 anos quase não tivemos notícias dela. Embora nossos pais sentissem falta dela, eles esperavam que ela pudesse encontrar seu próprio caminho no mundo e mudar de vida. Durante meu 4º ano de faculdade recebi uma ligação inesperada de Sheila que não me contatava há muitos anos. Hesitei em atender, mas decidi atender caso ela estivesse em perigo. No entanto, Sheila parecia animada enquanto me perguntava como eu estava e o que eu tinha feito ultimamente. A coisa mais frustrante em ter uma conversa com Sheila é a maneira como ela age e fala tão despreocupadamente, como se o passado estivesse perdoado. Eu sem jeito mencionei o fato de ela ter me bloqueado por anos, mas ela descartou isso alegando ter me perdoado pelos meus erros do passado e querendo recomeçar. Eu não tinha ideia do que exatamente ela tinha me perdoado, mas antes que eu pudesse perguntar mais, ela se abriu sobre ter conhecido alguém no ano passado. Perguntei quem ele era e ela começou a falar sobre como ele era o cara mais sonhador que ela já tinha conhecido e que queria que o conhecêssemos. Ela me perguntou se eu estaria livre para jantar no fim de semana para que eu pudesse visitar nossa cidade natal, onde nossos pais também poderiam conhecer esse cara misterioso. Sabendo que não podia confiar em Sheila, disse a ela que não tinha certeza e que voltaria a falar com ela sobre isso. No entanto, ela insistiu dizendo que não seria uma reunião de família adequada sem mim. Ela também conversou com nossos pais, que ficaram surpresos com quão feliz e animada ela parecia. É seguro dizer que todos estávamos curiosos para conhecê-lo depois de tantos anos. Então, depois de conversar com nossos pais, decidi pegar um ônibus noturno de volta para minha cidade natal naquela sexta-feira à noite para poder almoçar com Sheila. No dia do almoço, Sheila nos apresentou seu novo namorado Jack. Eles pareciam saudáveis e felizes. Sheila nos contou que tinha um emprego em uma empresa de marketing que a pagava muito bem e que foi lá que conheceu Jack. A química deles era evidente e eu não pude deixar de me sentir genuinamente feliz por minha irmã. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando Jack começou a elogiar a inteligência de Sheila, mencionando como ele teve sorte de ter conhecido uma mulher tão realizada como ela, já que ela era formada em Berkeley, enquanto ele nunca teve a chance de estudar em uma faculdade tão prestigiosa. Ele continuou a contar como Sheila lhe falava o tempo todo sobre sua vida universitária em Berkeley e o tipo de colegas com quem ela conviveu durante seus 4 anos. Ele também nos disse que esperava que um dia, se eles se casassem e tivessem filhos, ele gostaria que seus filhos fossem como Sheila. Nós o olhamos e sorrimos sem jeito, pois todos estávamos claramente confusos sobre por que ele pensaria que Sheila se formou em Berkeley quando ela nem sequer tinha um diploma universitário. Sheila evitou fazer contato visual conosco depois disso e rapidamente mudou de assunto. O resto do almoço continuou sem nenhum incidente. Depois do almoço, Sheila saiu apressadamente com Jack sem nem se dar ao trabalho de nos abraçar para se despedir. Estava claro para nossos pais e para mim que algo não estava certo e que Sheila claramente tinha mentido para Jack sobre sua educação. Mais tarde, ela nos ligou implorando para não contarmos a verdade a Jack. No entanto, papai não ficou satisfeito com a explicação dela e a pressionou por mais detalhes. Foi assim que papai descobriu que Sheila havia falsificado documentos da faculdade para poder se candidatar a empregos. Todos nós ficamos indignados com a gravidade de sua mentira. Ela também confessou a papai que não mencionou outros detalhes importantes sobre sua vida para Jack, como o acidente de carro e seus hábitos de consumo de álcool, porque não queria que ele soubesse desse lado dela. Embora tivéssemos empatia com a relutância dela em revelar seu passado, não podíamos ignorar a preocupação de que ela tivesse inventado um diploma universitário inteiro e pudesse continuar enganando Jack pelo resto da vida. Mesmo que mamãe e papai tenham dito a ela que o que ela estava fazendo era extremamente errado e que se ela realmente amasse Jack deveria pelo menos contar a verdade, pois ele tinha todo o direito de saber. Sheila se recusou, nos dizendo para não interferirmos em seu relacionamento. Ela insistiu que poderia lidar com isso no futuro caso Jack descobrisse a verdade e continuou dizendo que era impossível ele descobrir de qualquer maneira. Eu não queria fazer parte do drama dela, então fiquei quieta e deixei meus pais lidarem com isso. Apenas 3 meses depois, Sheila ligou para me informar que ela e Jack haviam ficado noivos. Perguntei se ela achava que eles estavam indo rápido demais, já que fazia apenas 1 ano que estavam juntos, mas Sheila riu de mim. Ela disse que eu não saberia nada sobre noivado ou casamento, já que eu não tinha conhecido o cara certo ainda como ela. Isso era verdade. Então a parabenizei por sua felicidade enquanto ela me contava como queria ter um casamento íntimo com poucos convidados e tinha alguns planos sobre como seu casamento deveria ser. Ela continuou a me dizer que como sua irmã esperava que eu assumisse a responsabilidade de planejar seu casamento, já que ela não queria ficar estressada. Perguntei
se isso significava que ela queria que eu fosse sua madrinha, mas Sheila me informou que já havia pedido a seus colegas de trabalho para preencher essas funções. Perguntei sobre as damas de honra, mas ela me disse que essas funções também estavam preenchidas. Ela continuou a dizer que ser sua planejadora de casamento era o papel mais importante em seu casamento e que ela e eu poderíamos começar a planejar imediatamente. Fiquei um pouco decepcionada por ela nem me incluir no casamento. Em vez disso, ela esperava que eu planejasse todo o casamento, algo que eu nunca pedi. Assegurei a ela que seus colegas de trabalho que a conheciam bem e passavam mais tempo com ela seriam mais adequados para ajudar no planejamento do que eu. Sheila argumentou que seus colegas de trabalho eram todos mulheres trabalhadoras com suas próprias famílias e que não podiam gastar seu tempo livre fazendo isso. Ela me disse que como eu ainda era uma estudante universitária e aparentemente não era tão ocupada quanto elas, eu deveria ser grata por ela estar me dando essa responsabilidade. Seu raciocínio me fez rir porque me lembrou de como ela podia ser manipuladora quando queria algo. Simplesmente recusei e disse a ela que este era meu último ano na faculdade e eu já tinha muitas coisas para fazer. Então ela deveria pedir a outra pessoa para ser responsável pelo planejamento do casamento. Isso deve tê-la irritado porque ela começou a dizer que esperava que eu contribuísse para o casamento dela fazendo isso já que eu era sua família. Respondi que não tinha problema em ajudar aqui e ali, mas que não poderia assumir uma tarefa tão pesada com todas as outras coisas que eu tinha que gerenciar como estudante universitária. Minha recusa em ajudá-la se tornou um grande problema, pois ela imediatamente procurou nossos pais tentando convencê-los a me pressionar a concordar em cuidar do planejamento do casamento. Ela diz que como noiva é humilhante para ela fazer essas tarefas, quando outras noivas podem contar com a família. Quando nossos pais tentaram encontrar um meio termo e disseram a ela que talvez ela pudesse me pagar pelas horas, já que ser um planejador de casamento não é fácil, eu teria que criar um tema para o casamento, organizar a lista de convidados, entrar em contato com fornecedores e ajudá-la a encontrar o local perfeito enquanto também trabalhava duro para minha faculdade, mas ela recusou dizendo que nenhuma irmã pediria para ser paga por essas tarefas e que eu estava apenas sendo egoísta como sempre. Ela continuou a me enviar várias mensagens, mas me recusei a responder e meus pais também estão optando por ficar fora disso agora porque concordam com minha decisão. Então, estou certa em não concordar com a exigência dela? Se você tivesse uma irmã como Sheila, você a ajudaria a planejar o casamento mesmo que ela não tenha feito absolutamente nada por você em toda a sua vida, mas espera que você simplesmente largue tudo e a ajude? Atualização. Quando postei isso pensei que talvez algumas pessoas comentassem que concordavam que minha irmã estava sendo demais. No entanto, recebi centenas de mensagens de estranhos me dizendo que Sheila é um péssimo sinal e que eles também tinham familiares tão tóxicos quanto ela. Lamento muito por qualquer pessoa que tenha se sentido incomodada com a minha história e sinto muito que alguns de vocês tenham passado pelo que eu passei. Pela primeira vez na minha vida me sinto validada com minhas emoções. Não é fácil ter um bully em nossas vidas e Sheila realmente é um pesadelo. Muitos de vocês me pediram para contar a verdade a Jack e poupá-lo de uma vida de sofrimento com minha irmã. Concordo com os pontos levantados e se eu fosse Jack definitivamente gostaria de saber se meu parceiro falsificou um diploma universitário e conscientemente não mencionou coisas importantes de seu passado. Planejo contar a Jack na próxima vez que o vir e atualizarei aqui quando fizer. Enquanto isso, Sheila me mandou mensagens de texto pelos últimos 2 dias me forçando a aceitar a responsabilidade de planejar seu casamento e eu continuei recusando educadamente dizendo a ela que ficaria feliz em ajudar se ela tivesse alguma outra tarefa mais fácil para mim. Atualização 2. Eu sei que já se passaram algumas semanas, mas tudo virou um caos. Como alguns de vocês que acompanharam minha história sabem, eu ia contar ao noivo da minha irmã a verdade sobre ela antes de se casarem. Várias pessoas me aconselharam a entrar em contato com ele nas redes sociais, mas achei que seria estranho já que só conversamos uma vez. Em vez disso, decidi escrever um bilhete explicando tudo que Sheila me fez passar e como ela estava mentindo para ele. Planejei entregar o bilhete a ele durante a festa de noivado que Sheila estava dando para comemorar com nossos parentes e amigos. Quando cheguei à casa dela exausta e faminta depois da minha longa viagem de ônibus, já que ela mora em uma cidade a 6 horas da minha cidade universitária, Sheila nem me cumprimentou direito. Ela me parou na entrada dizendo que eu estava atrasada e pegou minhas malas da minha mão. Ela me levou para os fundos e me disse que eles não tinham garçons suficientes para aquele dia já que alguns deles não apareceram inesperadamente. E como eu havia dito anteriormente que poderia ajudá-la com uma tarefa fácil, ela esperava que eu assumisse a tarefa de servir bebidas a todos os convidados durante a festa. Sheila me empurrou em direção aos garçons sem me dar a chance de me refrescar ou até mesmo cumprimentar meus pais e parentes. Fiquei surpresa e meus pais também ficaram surpresos ao me ver servindo bebidas. Mas dei a eles um sorriso tranquilizador para mostrar que não era grande coisa, pois não queria que eles se preocupassem. Sem o conhecimento de Sheila, essa reviravolta inesperada me deu a oportunidade perfeita para entregar discretamente um bilhete ao seu noivo enquanto ela estava ocupada conversando com seus convidados. Quando entreguei uma taça para Jack, ele me agradeceu gentilmente e comentou que eu não precisava estar servindo. Aproveitando o momento, passei meu bilhete para ele e pedi que encontrasse um momento privado para lê-lo o mais rápido possível. Nem 15 minutos depois, Jack saiu do banheiro com o rosto vermelho. Ele se aproximou de Sheila e perguntou se ela realmente estava mentindo para ele o tempo todo. Sheila olhou para ele confusa enquanto Jack continuava a perguntar se ela nunca tinha ido para a faculdade. Os olhos dela se arregalaram de choque enquanto os convidados ao nosso redor os olhavam confusos. Voltando-se para nossos pais para confirmação, Jack perguntou a eles e meu pai não hesitou em revelar que Sheila nunca cursou o ensino superior. Todos observaram em silêncio atordoado enquanto Jack perguntava em voz alta a Sheila como ela pôde mentir para ele sobre algo tão importante e como era embaraçoso descobrir dessa maneira logo após ficarem noivos. Alguns de seus colegas de trabalho ficaram boquiabertos enquanto assistiam ao drama se desenrolar. Jack continuou a dizer a
a ela que se ela podia mentir sobre seu diploma falso, então havia tantas outras coisas sobre as quais ela poderia ter mentido e ele não sabia mais no que acreditar. Resumindo, a festa de noivado terminou em desastre. Sheila ficou envergonhada na frente de todos. No final, seu noivo foi embora com a família dizendo que precisava de um tempo longe dela. Depois que eles saíram, a festa praticamente acabou porque todos continuaram olhando para Sheila, que parecia abalada. Até seus colegas de trabalho saíram apressadamente depois de alguns minutos e não tenho ideia do que acontecerá com seu emprego, especialmente porque seu gerente estava presente na festa. Sheila suspeita que um de nossos parentes, talvez um primo ou eu, tenha revelado a verdade a Jack, mas ela não tem nenhuma prova. No bilhete que passei para Jack pedi que ele não revelasse que eu o havia informado da verdade e sou grata por ele nunca ter me implicado. Meus pais disseram a Sheila que a culpa é toda dela, já que eles queriam que ela fosse sincera com seu parceiro desde o início, mas ela escolheu não fazer isso. Atualizarei se ela e Jack ainda decidirem se casar depois disso ou não. Atualização 3. Bem, como alguns de vocês previram, Jack cancelou o casamento. Ele até pediu a Sheila que devolvesse o anel de noivado, já que pertencia à sua mãe e era uma herança de família. Ele também pediu que ela se mudasse da casa deles e se recusa a se comunicar com ela. E ele ainda não disse nada sobre como descobriu a verdade sobre ela. Quanto a alguns de vocês que continuam me dizendo que eu deveria confessar e contar à minha irmã sobre o meu bilhete, eu absolutamente não farei isso. Gostaria de esclarecer que nunca menti para ninguém. Vocês podem me julgar o quanto quiserem, mas eu não fiz absolutamente nada de errado. Eu simplesmente expus a verdade e o noivo dela escolheu terminar o relacionamento. Se eu confessar agora, ela vai redirecionar toda a raiva e ressentimento que está sentindo para mim e eu não vou convidar mais drama e bullying para minha vida. Espero que esse rompimento ensine Sheila a se tornar uma pessoa melhor no futuro.